Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do ANSP Perfil Acadêmico, um programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e estou aqui para trazer para vocês histórias inspiradoras e insights do nosso mercado. Hoje temos o prazer de receber o acadêmico Rony Martins, um experiente gestor na área de educação e treinamento, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado pela Universidade de Londres e possui diversas formações técnicas em seguros, incluindo pelo Chartered Insurance Institute e Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Tel Aviv e Life Office Management Association, o LOMA. Atualmente, Rony é responsável pelo desenvolvimento dos produtos educacionais da ENS, Escola de Negócios e Seguros. Seja muito bem-vindo, Rony. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Famoso Rony. Imagina. Famoso Rony do A partir mercado. de agora, com certeza. Imagino. Rony, eu tenho uma pergunta tradicional que eu sempre faço, né? Como é que você caiu? A gente sempre fala assim, né? Como é que você caiu no mercado de seguros? Não é muito diferente da maioria das pessoas, né? Eu entendo que o seguro até hoje não é uma profissão vocacional, né? A gente brinca que ninguém, criancinha, fala, eu quero trabalhar com seguros e bate os dois carrinhos. Ninguém faz isso, né? Então eu vim trabalhar, eu trabalho na área de educação há bastante tempo e eu vim trabalhar na escola há 20 anos atrás, na área de comunicação e marketing, que é a minha área de origem. E aí a gente se apaixona, porque seguro é muito interessante, né? Muito mais interessante do que quem desconhece o mercado. Exato. Imagina. Por todas as razões que todo mundo que está assistindo esse podcast sabe. É uma profissão que nos orgulha porque ela é importante para a vida das pessoas, ela tem um papel social muito interessante e é muito desafiadora, porque ela é muito dinâmica. A questão regulatória muda muito, a tecnologia muda muito. E aí estou há 20 anos na escola, passei por várias áreas dentro da escola, passei pelo ensino superior, passei pelo ensino técnico, passei pelas parcerias internacionais, passei por que mais? Nem lembro. E hoje sou responsável pelo desenvolvimento dos produtos educacionais da escola. Legal. Vamos explorar um pouquinho essa parte, né? Esses 20 anos de carreira que você tem dentro da escola. Eu felizmente também passei um tempinho no MBA de gestão jurídica de seguros, né? Achei super interessante. A escola voltou a ter aulas presenciais, por exemplo? Como é que está esse modelo? Não, a gente está trabalhando praticamente 100% online ao vivo. Não é porque a gente quer, é porque o mercado escolheu. É muito difícil trazer os alunos de volta para o ensino presencial, porque isso aí traz uma série de dificuldades hoje em dia, que é o transporte dentro das cidades, para os alunos e para os professores, o tempo que você perde, etc. Então, o modelo online ao vivo para o ensino adulto encaixou muito bem. E a gente vem fazendo com um desempenho muito positivo. A escola tem resultados, não somente do alunado, os egressos da escola saem bem formados, como as próprias avaliações externas, como, por exemplo, do MEC. A escola tem avaliação com nota máxima no MEC, nos nossos cursos. Então, o modelo está funcionando muito bem. Eventualmente, a gente faz tentativas, João, de oferecer uma turma, por exemplo, híbrida. Mas aí a gente tem uma demanda muito pequena. Então, por enquanto, o modelo que está funcionando é o online. Em company, algo que a escola tem pensado? A gente faz bastante, a gente chama de corporativo, né? E, em sua maioria, também online ao vivo. Mas nessa modalidade, nessa especificidade do corporativo, a gente tem alguns encontros presenciais, sim. Legal. Basicamente, hoje em dia, o que a gente faz presencial são as imersões internacionais. Que legal. Embora a gente já tenha feito imersão online ao vivo também. Conta um pouquinho dessa parte. Eu vi que vocês foram para Londres há pouco tempo atrás. A gente tem uma série de programas internacionais com uma série de parceiros. O do CIA, que é o Chartered Insurance Institute, é um dos mais tradicionais. A gente tem 2 programas com eles. É o programa de Resseguro, que é o mais antigo, desde 2012, se eu não me engano.
A gente já deve ter levado mais de 200 alunos para fazer esse programa. E a gente também tem um de gerenciamento de riscos. Mas o último que a gente fez em parceria com o CII, se eu não estou enganado, foi 2019. A gente tem que alternar as ofertas por uma questão de demanda. Mas hoje nós temos em oferta um programa em parceria com a Universidade de Connecticut, que é um programa sobre gerenciamento de riscos e inovação, muito interessante, porque é em Hartford, que é a capital de seguros nos Estados Unidos, com visitas em Nova York. Ah, que legal. Então, assim, os programas conciliam a parte acadêmica, normalmente, com as visitas, que são igualmente interessantes. Muitas vezes, até os alunos gostam mais das visitas do que o conteúdo acadêmico, porque a visita traz sempre uma novidade, uma dinâmica diferente. Prática, né? Mas, além desse que a gente acabou de fazer, eu estou indo amanhã para levar o pessoal para a cidade do Porto, onde a gente tem uma imersão mais focada para o corretor de seguros. A gente fala de distribuição e produtos no âmbito da União Europeia. Esse ano ainda a gente tem, em junho, um programa que a gente vai falar sobre mutualismo, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Comilhas, em Madrid. Então, esse vai ser um programa binacional. A gente vai fazer 3 dias em Lisboa e 3 dias em Madrid, com as visitas e tal. Então, assim, eu falo muito apaixonadamente por esses programas, porque é muito legal. Os alunos gostam muito. Os nossos parceiros são sempre de primeiro nível. Então, assim, a parte acadêmica é muito boa. Há obviamente, uma curadoria do que a gente acha que o aluno brasileiro quer ouvir. E tem sido um sucesso. A gente tem feito muita coisa interessante. E para o ano que vem vai ter aí um monte de novidade. Legal. A Funenseg, né, a antiga Funenseg, agora Escola de Negócios de Seguros. Escola de Negócios de Seguros e tal, tem um papel importantíssimo, né, dentro do mercado. Essa representatividade da escola, ela continua? Como é que você vê, né, isso? Porque realmente, assim, o que eu vejo é que, e pegando um pouco a sua fala do começo da entrevista, não é uma questão vocacional, né? Ninguém entra na faculdade e fala, não, agora eu vou entrar no mercado de seguros, e falta um pouco isso, né? As universidades, elas não prestam muita atenção. Eu, por exemplo, sou advogado de formação, né? Eu sou graduado em Direito pelo Mackenzie, e não me lembro, a não ser mais para o final do curso, de nada, inclusive no direito civil, né, que à época ainda estava dentro do Código Civil, né, agora com a nova lei foi separado, mas na época era um capítulo do Código Civil, e eu me lembro claramente que o professor pulou essa parte. Tipo, eu não tive aula de contrato do seguro, né, na faculdade, mas existia uma matéria eletiva mais para o final e tal, e obviamente eu não fiz, né? Estava mais voltado para a parte tributária na época, mais no final da faculdade eu achei que eu fosse trabalhar mais com direito tributário e tal. Acabei fazendo eletivas de direito tributário e não do seguro. Então, como é que você vê essa importância? A sua pergunta é super interessante e ela tem vários aspectos, né? Primeiro, sobre o papel da escola. Eu imaginaria um mundo perfeito que cada setor tivesse uma escola dedicada, como o setor de seguros tem. Isso eu acho que é um privilégio do nosso setor e, sem dúvida nenhuma, a escola tem um papel importantíssimo. Eu brinco que quem trabalha em seguro ou passou, ou passa, ou passará pela escola indiscutivelmente, seja como aluno, seja como professor, que, aliás, inclusive é o seu caso. Exato. Que, aliás, muito bom professor. Então, esse aspecto da escola eu acho que é fundamental, ela faz um papel muito importante. A escola é uma instituição com mais de 50 anos, que leva o ensino de seguro na maior seriedade, não somente o ensino do seguro, como a disseminação do conhecimento de seguro de uma maneira geral. Então, eu acho que esse papel da escola é fundamental e eu acho que nós temos aí grandes profissionais do mercado que passaram pela escola e são sempre muito gentis em nos lembrar disso. Agora, com relação à questão das outras instituições não abordarem, né? Isso eu acho que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. O seguro não é sexy, isso é uma discussão que a gente fala sempre, né? E não é vocacional, mas é encantador. Então, qual é o trabalho que a gente precisa fazer? Fazer cada vez melhor o nosso trabalho, eu estou falando da escola, enquanto educadores, enquanto disseminadores de conhecimento de seguros, para mostrar para as pessoas o quanto interessante é o mercado.
Agora, de fato, existe essa dificuldade. E eu acho que essa é uma dificuldade, inclusive, do mercado como atraente, qual é a palavra que se usa? Para atrair profissionais, né? Eu acho que as grandes empresas têm dificuldade, atratividade de profissionais, né? Porque realmente não é o primeiro setor que passa na cabeça de ninguém. Embora quem entre não saia, né? Apesar da essência, né, do seguro ser importantíssima para a sociedade, ainda com toda renegado. Essa discussão de sustentabilidade, o seguro é uma indústria limpa, é uma indústria fundamental que pesquisa pesquisa clima, tem recursos para utilizar a favor disso, protege as pessoas, mas ainda é discutido como se fosse uma segunda opção. Mas eu acho que o que a gente tem que focar é sempre na parte positiva, e a parte positiva é que os grandes profissionais que vêm para o mercado de seguros não saem, e isso é um sinal muito positivo. Super, né? O mercado de seguros é o buraco negro dos grandes profissionais. Aí eu costumo também dizer que quem entra não sai nunca mais, porque se apaixona mesmo. Assim, porque é muito gostoso. E não me veria, não vejo, eu posso falar por mim, mas eu não me vejo fazendo outra coisa que não estudando seguro-garantia, trabalhando com seguro-garantia, né? Um produto importantíssimo para o Brasil. Especialmente no momento que a gente quer crescer. Especialmente, né? No momento como esse, na parte de infraestrutura, a gente está sempre falando. Né? O Brasil é um caso sui generis, né, de país. A gente está sempre falando do a nova onda de infraestrutura, a nova onda de infraestrutura. O novo PAC, o novo projeto. PAC. Não, mas assim, aos poucos, evoluiu bastante. Evoluiu demais. Da época que eu comecei a trabalhar com o produto, né? Eu entrei no mercado em 2008. Para agora, a gente está falando de um produto completamente diferente. Né? O desenvolvimento, a evolução positiva, né? Eu digo positiva porque realmente você vê um desenvolvimento para frente do produto, você vê novas modalidades como o judicial que deram muito certo, que trouxeram uma nova forma de enxergar a caução no processo judicial. Então, a inovação... Mas você não acha que é isso que é interessante no mercado de seguros? Porque como a gente tem muito a evoluir, como todas as áreas, a evolução é permanente, mas assim, a gente tem tanta coisa interessante, a gente está... de 2, 3 anos para cá, o mercado capotou, mudou tudo. Isso é muito interessante para a gente como instituição de ensino, porque a gente está precisando se atualizar o tempo todo, e é muito interessante para os profissionais também. Eu acho que esse é um dos grandes fatores de interesse porque, como diz a professora Angélica Carlini, né, de tédio ninguém morre no mercado de seguros. Né? Exatamente. E aí, nesse contexto, a escola ela tem parcerias com universidades para mostrar isso, né? Mostrar para esse novo, para o jovem que está entrando no mercado de trabalho, o mercado de seguros, não como uma matéria, mas uma palestra, tem esse... Nós já tivemos ações nesse sentido, não somente no ensino superior, mas no ensino fundamental, no ensino técnico, com projetos antigos que a gente chamava de cultura do seguro. Nesse momento nós estamos... mais focado no mercado em si. Estamos focados, até porque, por conta dessas grandes modificações que a gente teve, sob o ponto de vista regulatório, esse ano tem a nova lei do contrato de seguro, a questão do mutualismo, as mudanças tecnológicas. E a escola, João, eu não sei se você, como professor da escola, notou isso, e como o mercado percebe, ela é muito pequena na sua estrutura, mas ela é enorme na sua entrega. Sim. A gente tem cursos... Desde o curso técnico da qualificação, a habilitação do corretor de seguros, curso superior com gestão de seguros, 4 MBAs diferentes, pós-graduação, imersões internacionais e cursos de qualificação e cursos de certificação em tudo que aquilo que o mercado precisa. Então, assim, a nossa ação é muito grande. Então, assim, por conta da nossa limitação de pessoas, a gente não pode fazer tudo que a gente gostaria. O que não... É uma questão de priorização, lógico. No caso, né? Eu sou entusiasta da escola, eu fico feliz confesso que apesar da estrutura da escola especificamente ela ser pequena na parte da sua administração, você faz um excelente trabalho, mas é muito gratificante ver que aquele profissional com 15, 20 anos de mercado, ele entra na escola, invariavelmente, eu acho que todo mundo com já uma estrada,
entra na escola e devolve, né, tudo aquilo que o mercado deu. Muito comum isso acontecer. Muitas vezes as pessoas chegam pra gente falando assim, eu quero dar aula na escola porque eu quero devolver o que eu aprendi. O que eu acho mais um exemplo do quanto as pessoas gostam desse mercado. Exato. Né? Porque eu já ouvi de pessoas muito legais falando assim, eu criei a minha vida no mercado de seguros, eu conquistei tanta coisa, eu quero devolver isso para as pessoas. Lógico. E as pessoas dão aula muitas vezes, talvez em grande parte das vezes, por conta dessa sensação de gratidão sem dúvida. Com relação ao mercado. Bom, eu posso dizer para mim que é o meu caso. Eu acho que o Seguro Garantia carece tanto de profissionais com essa bagagem técnica, tanto de profissionais quanto de material didático também, né? São poucos os livros sobre o assunto. A Carolina Vieira, nossa acadêmica, também deve estar lançando uma obra sobre isso daqui a pouco, né? Eu acho que é uma obra sobre a história do seguro garantia no Brasil, né? Então, são poucos os livros sobre o assunto, e isso é um exemplo, mas de uma maneira geral eu vejo pouco material didático, né, sobre produção acadêmica, né? Isso é uma coisa que a escola também faz, né? A gente já deu muito mais do que hoje, mas a gente dá bolsa de estudos para pessoas que fazem pesquisa. A gente tem uma área de pesquisa e inovação na escola, onde se discutem os assuntos de interesse do mercado, especialmente aqueles mais complexos, etc. Sim. Então, sem dúvida, né, eu concordo com tudo que você está falando. Você usou o exemplo do garantia, mas outros ramos são muito similares, né? São muito dinâmicos. Talvez seja por isso que a produção acadêmica e a produção editorial seja complicada, porque você lança um livro, se você tivesse lançado um livro sobre seguro garantia ano retrasado, ele já não seria mais útil do seu ponto de vista técnico agora. Exato. Ele seria um livro de história. Então, é complicado, mas eu acho que a escola, então, cumpre esse papel de estar sempre fazendo... atualizando o mercado. Exatamente. Legal, legal. E a ANSP, nesse contexto, como é que você vê? Nós temos parcerias, né? Sim, mas eu acho que podemos ter muito mais. Gostaríamos de ter muito mais. Eu acho que tem uma sinergia óbvia entre a escola e a ANSP. Eu acho que cada uma com o seu papel, que são muito bem definidos, mas eu acho especialmente no espectro das pesquisas, eu acho que a gente podia fazer muito mais coisas juntos e a gente está aberto para isso, inclusive. Legal, ótimo. A ANSP, eu acho que ela está numa fase de transformação, né? Obviamente positiva, se reencontrando como instituição, como associação, né? E com o objetivo dessa construção acadêmica, né? Trazer mais conteúdo acadêmico e mais discussão acadêmica sobre o mercado. Para finalizar, Rony, eu queria te perguntar sobre a nova lei de seguros e o que a escola já tem montado. Eu sei que já tem um curso. A gente está terminando agora uma certificação sobre a nova lei com a coordenação do Ernesto Zurnick e da professora Liliana Caldeira. Nós nos surpreendemos muito com a adesão de alunos, inclusive a gente teve que fazer uma opção complexa, porque ou nós atendíamos todo mundo, ou nós limitaríamos demais, enfim, foi complicado, mas tomamos a decisão de abrir o curso para o maior número possível de pessoas. Fizemos uma turma com 250 alunos, que é o máximo que o nosso sistema... A parte de estrutura tecnológica, né? Suporta. Entendemos que seria adequado, nesse caso em particular, porque a gente estava ali com as pessoas que foram as pessoas que idealizaram a lei, então nos pareceu que era a melhor opção do que fazer uma turma pequena com mais espaço para discussões. Considero que foi um sucesso, e agora estamos com uma lista de espera de mais de 200 pessoas para uma próxima turma. Que legal. Não temos datas ainda, mas vamos oferecer. Agora, o nosso projeto, a partir
das ações da SUSEP quanto às normas infralegais, conforme elas forem surgindo, nós vamos fazer ciclos de debates a respeito do que for surgindo. Legal. Acho que a SUSEP também está com muito trabalho nesse momento. Eu imagino que ela esteja organizando como é que ela vai fazer, vai assumir toda essa responsabilidade. Conforme isso for saindo, de qualquer forma, a gente vai suprir o mercado, pelo menos, se não com cursos específicos, João, pelo menos com debates. Que ótimo. Porque esse é o nosso papel. Não, sem dúvida. Aulas magnas, né? Aulas magnas que a gente faz também. Legal. Eu acho que o mais provável, por conta da isso serão atividades muito dinâmicas, né? E com um tempo muito, a gente precisa ser muito ágil. Então, eu acho que o mais provável é que a gente faça ciclos de palestras. O ideal seria fazer cursos, né? Mas eu acho que a gente não vai ter tempo porque não vai ser possível. Legal, ótimo. Bom saber que a escola está em desenvolvimento, antenada, né, com isso. Provavelmente teremos mais um curso de certificação de seguro-garantia saindo aí. Sem sombra de dúvida. Em agosto, certo? Agosto. Então, estou super ansioso para esse novo ciclo, né, que a gente vai incluir a nova lei, vamos debater bastante essas novidades aí também no seguro-garantia, não só no seguro-garantia, mas de uma forma geral. Então, parabéns, Rony, pela eu que agradeço estrada, a oportunidade e o trabalho que aqui, vocês fazem é sensacional para o nosso mercado. de falar sobre a escola. Muito obrigado. Espero vir outras vezes. Espero que a escola e a ANSP estejam próximas sempre. E espero primordialmente que o mercado tenha todo o êxito do mundo. Legal. Obrigado. Muito obrigado. E se você gostou do nosso episódio, curta, compartilhe, siga a ANSP nas redes sociais, mande para o seu amigo, mande para sua família. Você é de casa já. Até uma próxima.